Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quinta-feira para falar mais uma vez de NFL, porque hoje é dia de analisar os times da NFC. Ontem a gente fez aquele exercício dos pontos fortes, dos pontos fracos de cada uma das equipes da AFC. Hoje é dia de olhar a outra conferência, imaginar quem vai levar a outra vaga para o Super Bowl 56. Lembrando que nesta sexta-feira a gente volta para fazer uma análise direta das partidas, né? Esse super final de semana de Wild Card, com dois jogos no sábado, 3 jogos no domingo, um jogo na segunda-feira, um inédito jogo na segunda-feira. Lembrando a você que depois de cada uma das partidas a gente vai vir aqui no Toque Passa com uma edição relâmpago ali, com 5 minutinhos, um pouquinho mais, às vezes dependendo de como for o jogo, para falar de cada um dos jogos. Então acabou o jogo, eu já vou sentar aqui, gravar e a gente já sobe rapidamente para fazer um comentário. Claro que na semana que vem a gente volta para analisar mais profundamente cada um dos jogos, entender o que aconteceu, repercutir melhor, falar também, projetar o futuro. Então fica ligado, mês especial aqui no Toque Passa, esse mês de Super Bowl, quem sabe fechando até cobrindo o Super Bowl direto do SoFi Stadium. Então quero contar com a sua colaboração mais uma vez, aquele comentário aqui embaixo. Tem dúvida, tem alguma pergunta, quer saber alguma coisa de regra, qualquer pergunta, não existe pergunta besta não. Deixa sua pergunta aqui embaixo, sua sugestão, sua análise, a gente está sempre comentando aqui embaixo nos comentários. Curte esse vídeo e também se inscreve no canal, é de graça, custa nada. Clica aqui no sininho aqui embaixo também para receber notificação sempre que o vídeo novo for publicado. Então vamos nessa, roda a vinheta. Vou começar já pedindo desculpas aqui, porque tá em obra aqui o prédio e vai ter uma martelada ou outra em algum momento. É justamente nessas horas que surgem esse tipo de obra. Vocês sabem muito bem como é que funciona, né? Vou falar aqui um pouquinho também do que aconteceu, uma notícia só antes, né? A NFL divulgou os números dela aqui e a audiência foi espetacular. A melhor audiência desde a temporada de 2015, né? Foram 17,1 milhões de espectadores por partida nos Estados Unidos, um número absurdo, um número muito grande realmente. Lembrando que a gente teve o jogo mais visto da história aí, desde 1990, pelo menos um jogo de temporada regular, a partida entre Cowboys e Raiders lá no Thanksgiving, que teve mais de 40 milhões de espectadores. A NFL segue um crescimento, teve um crescimento de 10% na audiência com relação à temporada passada. A gente lembra que isso é muito importante porque significa mais dinheiro significa um maior cap também na negociação ali com as TVs, né? Acaba vindo mais grana, aumenta o cap, facilita muito mais para que os jogadores sejam mais bem pagos. 48 dos 50 programas mais vistos na TV americana durante esse período da temporada regular foram jogos da NFL, 91 dos 100 maiores. É muita coisa, a NFL mostra um tamanho gigante, absurdo realmente, lá nos Estados Unidos, e também está crescendo aí ao redor do mundo, né? Tirando essa martelada aqui, olha, tá tudo maravilhoso. Então vamos nessa. Vamos analisar os times agora da NFC. Vou começar falando do Philadelphia Eagles, o último time dessa divisão, né, dessa conferência, aliás, o dono da 7ª vaga, que, por incrível que pareça, ele acabou conseguindo a vaga até antes do 6º colocado, né? A equipe do San Francisco 49ers demorou uma semaninha a mais ali, os Eagles já estavam garantidos por conta dos critérios e tudo aí, aquela bagunça que fica ali, mas os Eagles terminaram 9-8 e é uma campanha mais do que surpreendente. Era um ano de rebuild, era um ano para começar um trabalho do Sirianni, né? Um time que começou perderam todos os jogos que fazia em casa, não vencia ali, chegou até um protesto da torcida, porque o Sirianni chegou a falar que o time dele era como flores, né, que tinha que pegar a base, formar a raiz para depois florescer, ao invés de usar, por exemplo, uma árvore, né, fincar a raiz para depois crescer, ele falou as flores, e aí numa derrota em casa eles jogaram um buquê de flores no campo ali, falando, toma aí suas flores, aí eu quero vencer jogo, não quero saber de história, não quero saber de construir raiz nenhuma, eu quero ganhar partida. Esse é o ponto do torcedor na NFL. Mas esse time conseguiu se encontrar e o pensamento principal, o ponto forte que eu vou destacar nesse momento é mais ou menos o que aconteceu com os Raiders ontem, né? Quando a gente analisou lá na AFC. Por que não? Por que não sonhar que essa equipe do Philadelphia Eagles pode ir adiante? Não era o ano para chegar na pós-temporada. A equipe dos Eagles tem 3 escolhas de primeira rodada no próximo draft. É um caso raríssimo de time que vai se reconstruir e já consegue encontrar um caminho para ir para a pós-temporada. Franco atirador total, não tem o que dizer, e ainda pode dar uma experiência a mais para o Jalen Hurts. Eu não tenho total confiança no Jalen Hurts. Esse é um dos pontos negativos desse time, né? Eu não tenho confiança
confiança ali. Eu não sei se ele é o cara pro futuro. Talvez não tenha sido um problema você perder o Wentz, né? Ficou bem claro ali que trocar o Wentz foi uma decisão acertada. Mas o Jalen Hurts, não sei se ele é o cara pro futuro. Para você parar o Jalen Hurts, tem uma coisa que ficou bem clara durante a temporada. É o seguinte, mantenha-o no pocket. Não deixe ele sair para um lado para o outro, esticar as jogadas. Mantendo ele no pocket, forçando ele passar a bola, as coisas não vão muito bem. E ele não é um cara dinâmico, porque é falar assim, falar é fácil, quero ver manter. Mas ele não é um Lamar Jackson, aquele cara que consegue fugir de uma forma absurda. Ele não é um Kyle Murray, ele tá bem abaixo desses jogadores. Então é um pouco mais simples a missão de você mantê-lo dentro do pocket. É um grande feito. Chegar nos playoffs já é muito mais do que o torcedor dos Eagles poderia imaginar para essa temporada. Era ano de reconstrução, retomar um trabalho. Chegar na pós-temporada? Incrível, para os parabéns. A tendência é que perca o jogo para a equipe dos Buccaneers, mas vai saber, né? Vai saber. A gente vai fazer a análise dessa partida no vídeo de amanhã. Vamos nessa, vamos falar aqui agora do San Francisco 49ers, que ficou com a 6ª vaga e é sim um dos times mais perigosos para essa pós-temporada, tá? Terminou com campanha 10-7, teve um começo, foi uma das campanhas mais erráticas, né? A gente teve ao longo dessa temporada vários times com muitos altos e baixos, mas a equipe do San Francisco 49ers chegou um momento que todo mundo decretou e falou assim, olha, não vai para lugar nenhum, não vai dar certo, não tem como, lesão, problema aqui, perde running back, perde defensor, o quarterback naquela dúvida, e aí é Garoppolo, não é Trey Lance, o que vai ser o quarterback? O time tava com 2-5, não mostrava grande coisa não, mas aí nas últimas 10 partidas venceu 8 jogos e é um dos times que pode sim sonhar em ir mais adiante, mesmo saindo com uma vaga de wild card. É um treinador inteligentíssimo, Shanahan dispensa apresentação, já colocou um time no Super Bowl, tem experiência, sabe de playoff, sabe mudar muito bem o plano de jogo, é um dos pontos fortes desse time, que tem ainda bons jogadores dos dois lados da bola, mais uma vez, né? Nick Bosa, Freddie Warner, o Armstead são caras que resolvem na defesa. O Nick Bosa pra mim é um cara demais, que família espetacular, né? Falei da família Watt ontem, tem a família Bosa também, que é sensacional, grande jogador Nick Bosa, e no ataque conta com o Deebo Samuel, né? Tem o Elijah Mitchell, que é um cara importante, o jogo terrestre vai ser importante nessa fase de mata-mata, mas o Deebo Samuel é o faz-tudo, é um cara impressionante, é um cara que é um recebedor, que corre muito bem, que já tem passe para touchdown, ele é um cara que tem um futuro enorme pela frente dele, muito bom jogador mesmo e pode ser o fator que muda a história da equipe do San Francisco 49ers na pós-temporada. O ponto fraco a gente vai colocar a questão do quarterback, afinal o Jimmy Garoppolo nunca encheu os olhos de nenhum torcedor, não à toa a equipe dos 49ers foi lá no draft, fez aquele monte de troca para conseguir pegar o Trey Lance, né? Pegou lá no comecinho do draft, entende que o Trey Lance é o quarterback para o futuro, é um jogador cru, não está pronto para essa temporada, tanto não está pronto que no último jogo importante, vida ou morte contra os Rams, tem o Jimmy Garoppolo com um problema no dedo e você vai lá e... Trey Lance, fica um pouquinho aqui, eu vou colocar esse quarterback que eu duvido e ele tá machucado, mas é ideal, né? Porque se perder também, aí a gente já não gosta dele mesmo, vai chutar ele, vai ser mais fácil. E o Jimmy G, com esse dedo incomodando, ele tem uma experiência. Queira ou não, você pode gostar ou não de Jimmy Garoppolo, eu entendo completamente as críticas em cima dele, eu acho que ele erra demais, ele tem muitos problemas, tem aquelas panes mentais, né, aquela diarreia mental que ele faz uma besteira atrás da outra, mas ele é um cara que tem uma experiência, ele esteve ali a uma jogada de ganhar um Super Bowl, uma jogada dele e também uma jogada da defesa. Ele poderia ter conquistado um Super Bowl como quarterback titular da equipe do San Francisco 49ers. Ele mostrou qualidade no jogo contra os Rams, por exemplo, saindo daquele 17-0 e conseguindo levar campanhas. Campanha nos 2 minutos finais, que leva o touchdown para o empate. Campanha dentro da prorrogação, que ele deixa o time em condições de chutar um field goal. Então, tudo isso tem as qualidades do Garoppolo, mas sem sombra de dúvidas, ele é o ponto mais questionável nessa equipe de São Francisco. Passando para a equipe do Arizona Cardinals, outro time lá da NFC Oeste, o Arizona Cardinals terminou a temporada com a campanha 11-6, poderia até ter conquistado o título da divisão, tivesse vencido o Seattle Seahawks na última semana, mas conseguiram perder esse jogo aí, não pode ser sofrível, mas o ponto forte é que, bom, vou jogar fora de casa,
Não é um problema, é um time que tem uma campanha de 8 vitórias e apenas uma derrota, jogando fora de seus domínios nesse ano de 2021. Perdeu justamente para o Detroit Lions, o jogo acho que o mais surpreendente de todos, mas a equipe dos Cardinals conseguiu perder essa partida. Kyle Murray, vamos lembrar o comecinho da temporada, por que acreditar? Cara, era um dos times mais espetaculares que tinha, né? Era dinâmico, o Kyle Murray prolongando jogadas, correndo de um lado para o outro, esse time funcionando muito bem, tanto no ataque quanto na defesa, mas ele tem aquela queda, o time cai de qualidade, né? O Kyle Murray se machuca, contando com o quarterback reserva, eles ainda conseguem bons resultados, vai pro bye, volta, o Murray não tá bem, não entende, mas não rende aquilo que se espera dele ainda, então essa é a grande questão, né? Que time que vai jogar esses playoffs? Será que eles vão conseguir reencontrar o futebol americano que eles apresentaram lá em setembro e outubro, começo dos mais quentes, que animou todos os torcedores? O ponto fraco é justamente essa dúvida, né? O Kyle Murray não foi mais o cara que foi. Ele teve uma lesão no tornozelo, ficou fora das partidas, foi até poupado em uma delas, chegou o bye, agora tá 100%, tô garantido, tô tranquilão, mas não voltou sendo aquele Kyle Murray que a gente tava vendo, que tava sendo até cotado para levar o prêmio de MVP. Então, pode acabar custando caro, né? O final de temporada não anima o torcedor. Também não vai contar com o DeAndre Hopkins, né? Tá machucado ainda, não deve jogar pelo menos essa primeira partida. Talvez ele volte, se o time avançar até as fases mais agudas aqui nos playoffs, ele pode voltar a jogar, mas é um desfalque pesado. Quem sabe conta com a volta do J.J. Watt, né? A expectativa é de que ele volte, por mais que esse cara é um monstro, né? Ele se machucou na semana 7, uma lesão no ombro, a expectativa de que ele estivesse fora aí o tempo inteiro, mas ele falou, não, vou jogar. E talvez um pouquinho que ele jogue, pelo jeito que ele é, pela presença dele em campo, pode colaborar bastante para a equipe do Arizona Cardinals. Eu acho que é mais complicado, por exemplo, eu confio mais hoje no San Francisco 49ers chegando mais longe do que os Cardinals, mas já mostraram futebol americano suficiente para chegar adiante. Mantendo-se aqui na NFC Oeste, que botou 3 times nos playoffs nessa temporada, poderia ter colocado 4 se a equipe do Seattle Seahawks tivesse um pouquinho mais de qualidade ali, né? Vamos falar aqui do Los Angeles Rams, o time do All-In, o time terminou 12-5, conquistou a divisão, mas olha, não foi nada daquilo que a gente esperava. Um time que vai jogar o Super Bowl, tem a chance de jogar o Super Bowl em seu estádio. O SoFi Stadium vai receber o Super Bowl no dia 13 de fevereiro. Fez uma troca, talvez seja a maior constelação de astros nesse momento, a maior união de astros da NFL neste momento é a equipe dos Rams, que até foram lá no Twitter deles e colocaram lá que estavam no all-in, né? Quando eles fizeram a troca pelo Von Miller, pegaram o Odell Beckham Jr., você tem ali jogadores, o Cooper Kupp é um dos caras que tá na briga para levar o título de MVP, um recebedor sensacional, espetacular, com números absolutos, um cara fora de série. Tem o Odell Beckham Jr., como eu falei, fizeram a troca lá, aliás, pegaram o Odell Beckham Jr., conseguiram convencê-lo a sair, ele tinha saído já dos Browns e eles conseguiram venceram a batalha até com a equipe dos Packers para levar o jogador. Jalen Ramsey na defesa, Aaron Donald, que é talvez o jogador mais absoluto da NFL nos dias de hoje, é um cara sensacional, o Aaron Donald é um monstro, poderia levar o prêmio de jogador defensivo da temporada todos os anos pelo que ele faz. Tem o Von Miller, conseguiram trocar lá com o Denver Broncos, Leonard Floyd, ou seja, você pode passar aqui horas e horas e horas falando de jogadores de qualidade. Além disso, tem o Sean McVay como técnico, que é um dos treinadores de maior qualidade da NFL nesse momento também. É um baita de um treinador, o Sean McVay, um cara que mudou até depois do McVay ali que ele fez nos primeiros anos dele lá nos Rams. Muitos times falaram assim, eu quero ter o meu Sean McVay, eu quero um cara jovem, que tenha um pensamento ofensivo, que consiga ter essa visão que ele tem. Ele mudou bastante da NFL desse jeito, e agora eles trouxeram o Eric Weddle, né, o safety, estava aposentado, mas como o Fuller se machucou, tá fora da temporada, e aí eles trouxeram o Weddle. Vamos ver, o Ramsey ficou contente com a chegada do safety, um cara experiente, mas que vem num tempo parado, claro que pode cobrar seu preço, mas qualidade nunca faltou pro Eric Weddle. Ponto fraco, a gente vai ter que bater aqui na velha tecla, né? A gente fica falando, os caras vão ficar bravos com a gente, mas a gente tem que falar do Matthew Stafford, né? Stafford não é o quarterback que se esperava que ele fosse, por todo o esforço que a equipe do Los Angeles Rams fez
para levar o jogador, né? Deu lá o Goff, escolha de primeira rodada, fez tudo para ter o Stafford e ele não entregou. Semana 9 em diante, peguei essa estatística aqui no site da NFL, semana 9 em diante foram 11 interceptações, sendo 4 pick six. É um problema. O time conseguiu reverter os jogos que ele teve múltiplos turnovers. Sim, mas por exemplo contra os Ravens, aquele time desfalcadíssimo dos Ravens que nem está nos playoffs. Vamos ver, pega agora a equipe dos Cardinals jogando em Los Angeles, mas os Cardinals ganharam já dos Rams em Los Angeles e você confia que se o seu quarterback entregar a bola para o adversário 2, 3 vezes, você vai conseguir reagir, você vai conseguir retomar e ter a vitória nesse jogo ainda? Eu acho muito complicado. Eu acho que é uma equipe que tem esse grande problema. Matthew Stafford nunca venceu um jogo de playoff, tem um jogo difícil pela frente. Eu acho que é o maior ponto de interrogação nessa equipe, por incrível que pareça, né? Você tira o Jared Goff e você segue tendo o seu quarterback como a maior interrogação, o maior obstáculo entre uma equipe cheia de astros e o Super Bowl. Passando adiante, nós temos a equipe do Dallas Cowboys. Terminou a campanha 12-5, levou a NFC Leste, ficou com a terceira posição na conferência, poderia ter conseguido algo a mais, mas é um time que foi dos mais sensacionais. É que tudo a gente tem que colocar aqui em perspectiva, porque tudo que acontece com o America's Team acaba parecendo que é muito maior do que de fato é. Mas ele foi um dos times mais impressionantes, mais bonitos de se ver nessa temporada. Foi a equipe com mais pontos por jogo, com a média de 31,2, a equipe com mais jardas por partida, 407 jardas por partida, segundo com mais jardas aéreas, 282,4, atrás apenas do Tampa Bay Buccaneers. É um time que conseguiu forçar turnovers, é a equipe que mais tem o melhor saldo de turnovers, né? Forçou 34 turnovers, foram 26 interceptações, é líder nesse quesito, 8 fumbles forçados. Então é um time que tem 14, né, turnovers de saldo, muito bom de se ver. Um time que conseguiu mostrar muito futebol americano. Peças sensacionais, Micah Parsons, que é o calouro defensivo da temporada, sem sombra de dúvidas, desde a semana 1, ele acho que desde a pré-temporada, ele é o calouro defensivo do ano. O ataque com CeeDee Lamb, Amari Cooper, Zeke Elliott, o Tony Pollard, um cara que cresceu, um cara que apareceu ali, o Zeke não estava rendendo muito, botou o Tony Pollard, o cara correu demais, teve mais de 1.000 jardas corridas, então passou a ser um time que chamou bastante atenção, trabalhando McCarthy sendo elogiado nesse ponto e criticado em muitos outros pontos. A dúvida aqui, o ponto fraco, fica para mim para o Dak Prescott, porque principalmente pela segunda metade de temporada. Ele era o cara que começou o ano sendo apontado como o favorito a levar o prêmio de Comeback Player of the Year, né? Volta daquela lesão, ganhou um contrato alto, um cara que tá lá, de repente as coisas não vão funcionando tão bem, ele parece meio incomodado no pocket, o passe não sai tão bem, a mecânica não é tão boa, a gente lembra da lesão que ele teve no ombro lá na pré-temporada. Tudo isso aqui começa a gerar uma dúvida na cabeça do torcedor. Time com mais pontos? Sim, time com mais pontos, mas a gente vai lembrar que eles venceram o Washington Football Team por 56-14, eles venceram a equipe dos Eagles por 41-21, depois 51-26, fizeram 43-3 nos Falcons, tudo isso pesa na média. Alguns jogos grandes, alguns jogos importantes, como por exemplo, o jogo que eu falei que foi o mais visto da NFL desde 1990, contra os Raiders, jogando em casa, no Thanksgiving, eles acabaram perdendo essa partida na prorrogação para um time dos Raiders que já era muito questionável, já era muita dúvida. Claro, desfalques, Covid, problema para cá, para lá, tudo isso tem que entrar nessa conta, mas o Dak Prescott, para mim, é o maior ponto de dúvida neste momento para a equipe do Dallas Cowboys. A defesa do Dan Quinn é o ponto forte e eu vou colocar esse ataque como a grande questão. Vamos falar agora do Tampa Bay Buccaneers, atuais campeões do Super Bowl. 13 vitórias, 4 derrotas, levaram o título da divisão. Finalmente, Tom Brady tem um outro boné de campeão da divisão que não é da AFC Leste. Bom, não tem muito o que dizer, né? Tom Brady, 44 anos, sendo apontado como MVP. É claro que esse cara é o ponto forte desse time. Ele tem levado esse time adiante, ele tem suprido alguns problemas, fez uma temporada incrível, com mais de 40 passos para touchdown. É um cara que dispensa. A gente não precisa passar aqui horas explicando quem é o Tom Brady. É um ponto forte, é um time que já esteve lá, que manteve boa parte da base
que foi campeã do Super Bowl do ano passado, então é um dos candidatíssimos a levar o bicampeonato, ganhar o título mais uma vez, agora com a chance de jogar algumas partidas de pós-temporada em casa, né? No ano passado eles só jogaram um Super Bowl em casa porque era lá no seu estádio o Super Bowl, mas sempre jogando fora de casa. Agora vai ter a chance de jogar perante a sua torcida. Ponto fraco é o número de perdas. Perdeu muita gente boa. Chris Godwin tá com uma lesão no joelho, tá fora da temporada. Antonio Brown tá com problemas e tá fora, né? Foi dispensado da equipe. Leonard Fournette tá com problema muscular também, não sabe quando é que ele volta. O Levanta David tá com uma lesão no pé, tá incomodando. O Shaquille Barrett lida com dor no joelho. O Mike Evans tem sido limitado. Tudo isso é um grande problema. Tom Brady, aparentemente, ele vai contar com o quê? Com o Gronkowski, né? Acho que é a principal válvula de escape dele aí. Não é um problema nenhum ter que contar com o Gronkowski. É muito bom, mas é um pouquinho questionável. Mas a gente já viu. Tom Brady, quando chega janeiro, amigo, o bicho pega e não dá para descartar a equipe do Tampa Bay Buccaneers nessa pós-temporada, não. E, em primeiro lugar, quem foi o dono da NFC com larga vantagem, acho que foi o time mais confiável da temporada, foi a equipe do Green Bay Packers, uma equipe que começou a temporada tomando aquele sacode, aquele escova da equipe do Saints e depois passou a ser um dos times mais dominantes ali da temporada. É uma equipe que você podia apostar tranquilamente seu dinheirinho, que você sabia que ia ganhar a partida. Teve um problema, perdeu para os Chiefs lá quando estava jogando com o Jordan, né? Perdeu a última semana também, mas aí já não valia mais nada. Então as derrotas ali são muito bem explicadas da equipe do Green Bay Packers, porque o Aaron Rodgers está em outra temporada. A gente falou do Tom Brady, Aaron Rodgers é outro cara que merece o prêmio de MVP. Grande ano do jogador também. Falou que agora, né, no final de semana, semana que vem, tá de folga essa semana que vem o dedinho do pé dele vai estar sossegadão, não vai ter problema nenhum, não vai incomodá-lo mais, vai 100% pros playoffs. Ele não fez cirurgia, mas falou que tá tudo bem agora. E, pô, você vai falar o quê? Sem o Bakhtiari, sem o Zadarius Smith, sem o Jaire Alexander, esse time jogou muito bem dos dois lados da bola. A defesa começou sendo uma dúvida, se encontrou, começou a fazer grandes jogadas, é uma defesa mais confiável hoje em dia do que era no começo da temporada. O ataque funciona muito bem, com Devonta Adams, com o Lazard, com o Valdez-Scantling, correndo muito bem com o A.J. Dillon, com o Aaron Jones. Essa equipe tem peças dos dois lados. Ponto fraco, primeiro lugar, Special Teams. Special Teams deixou a equipe dos Packers na mão por várias e várias vezes durante a temporada regular. Special Teams perde jogo na pós-temporada, acaba com temporada de time, porque, vamos lembrar aqui, Chicago Bears, Vikings, você errar um field goal na pós-temporada pode custar muito caro e é um problema frequente nessa equipe dos Packers. Time de especialistas, retorno, fumbles, sofreram ao longo da temporada várias e várias vezes. E outro ponto é que a gente vai falar assim, bom, beleza, garantiu a home field advantage, vai jogar em casa, mas até que ponto isso foi determinante para a equipe dos Packers nos últimos anos? O ano passado mesmo, perdeu um jogo em que o Tom Brady nem foi tão bem, né? O Tom Brady lançou interceptações lá no Lambeau Field e a equipe dos Packers conseguiu perder o jogo mesmo assim. Acredito que o Matt LaFleur cresceu, aprendeu com os erros, aprendeu com a polêmica no ano passado, vai ser um pouco melhor, mas ainda assim é uma dúvida que a gente fica sobre essa equipe do Green Bay Packers. Amanhã a gente vem para falar cada um dos jogos da rodada de Wild Card. Conto com seu comentário, com a sua curtida no vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa e até amanhã. Aquele abraço!